Olá, shalom a todos. Que as bênçãos do Eterno sejam sobre todos vocês. Eu quero agradecer por você estar aqui ouvindo o áudio. Quero te agradecer porque não é fácil ter irmãos, irmãos de fé. Hoje, nos dias em que vivemos, é muito difícil mesmo, né? Ainda mais para as pessoas que se colocam como luz para as nações e também para aqueles que assumem um papel de liderança. Essas são atacadas, né? São feitas fofocas dessa pessoa, né? Não só de mim, mas qualquer líder, qualquer pessoa que esteja à frente vai sofrer isto. Então eu quero agradecer a você por estar aí ouvindo esse áudio, né? E eu quero desejar que o Eterno te abençoe, te ilumine, fortaleça a sua vida, que você seja próspero. E eu falo de coração mesmo. Mas eu tenho algo a falar e não é sobre prosperidade, mas o que eu quero dizer, eu já tenho dito aqui algumas vezes, já falei sobre a perca da influência americana no mundo, né? Eu não sou um pró-americano, não sou, tá? Mas eu não tenho raiva dos Estados Unidos. Mas quero dizer que os Estados Unidos de hoje não é o mesmo de 50 anos atrás. Os americanos que você conhece hoje não é o mesmo de 5 décadas atrás. Para que você possa perceber isto, basta ver a chegada do presidente Donald Trump ao poder. Olha o que aconteceu, né? Houve aí um arruaço da mídia brasileira, da mídia sul-americana, da mídia americana, da mídia árabe, da mídia asiática e assim vai. O mundo está espantado com essa nova cara americana, mas que essa cara se estampa apenas no presidente Donald Trump. Pois bem, o presidente Donald Trump é a América de 50 anos atrás. Desculpa. O presidente Donald Trump é a América de 50 anos atrás. E por que eu estou falando da América hoje? Bom, eu estou falando da América para falar de Israel. Hoje Israel tem um apoio dos Estados Unidos. Apoio esse que foi fragilizado quando o Barack Obama estava no poder. E se a Hillary Clinton tivesse ganhado, a perca de influência dos americanos sobre os israelenses iria aumentar. Eu sei que algumas pessoas aqui não gostam de geopolítica, outros gostam de geopolíticas, mas eu quero fazer um alerta sobre isto. E antes de fazer o alerta, eu quero dizer o seguinte: eu não estou me colocando aqui como profeta. Não estou me colocando aqui como alguém que está fazendo profecias. Eu apenas sinto no meu coração e falo. O Israel de hoje, que conta com esse apoio americano, um dia perderá o apoio americano. Um dia Israel estará sozinha. Não terá nenhuma nação a favor de Israel. A ONU, ela é praticamente toda esquerdista. A ONU é praticamente toda contra Israel. Uma das únicas vozes que é mais abrangente em relação a Israel, a favor de Israel, é os Estados Unidos. A nossa nação brasileira é contra Israel. Os nossos presidentes anteriores foram contra Israel. Dilma Rousseff, Lula e outros presidentes esquerdistas foram contra Israel. Expulsaram o embaixador de Israel daqui. Eu sei, vale salientar que o Israel de hoje não é o mesmo de antigamente. Mas é a única nação que defende a Torá, guarda o Shabat, e é a única nação que nós vemos como luz para o mundo. A única. Nós não vemos outra nação que defende Torá, que defende Shabat. Não vemos. A única nação que nós vemos hoje como luz é Israel. Então o meu alerta em relação a isso é dizer o seguinte: prestem atenção. Não sei quanto tempo
vai levar para isso acontecer. Mas eu sou um bom analista, eu faço várias análises sobre a geopolítica. E os americanos, no futuro, não irão apoiar o Israel de hoje. Porque por mais que o Israel de hoje seja... por mais que o Israel de hoje tenha uma discrepância do Israel bíblico, o Israel de hoje ele é direita em seu princípio. E você sabe que dentro de Israel, o chamado radicalismo judaico, como prega aí a mídia marrom, essa mídia de televisão, Rede Globo, Record e outras mídias marrom, né? Aí você vai entender porque eu estou falando marrom. Essa mídia, ela pinta um quadro dizendo que os extremistas judeus estão dominando o parlamento israelense. Recentemente você viu algumas leis pró-judaísmo, né, lá em Israel. Bom, depois de fazer esses comentários, eu quero finalizar dizendo o seguinte para todos vocês. Hoje, você tem a nação de Israel ameaçada por várias outras nações e também ameaçando outras nações. Isso é verdade. Israel ameaça de ataque aqueles que o atacarem. Você tem hoje o Irã, Rússia não gosta de Israel, tá? Engana-se que acham aquelas pessoas que Rússia é a favor de Israel. Não é. Rússia engole Israel, tolera Israel por causa da potência americana. Ok? Nações como Irã, como Egito, né? E para resumir, todas as nações ao redor de Israel não são a favor do Israel que lá se encontra. Veja, é fato que muitos muçulmanos não são contra judeus. Isso é fato, tá? Algumas pessoas vão discordar do que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo por convivência. Estou dizendo porque conheço pessoas assim. Não são contra judeus que guardam Torá. A maioria dos muçulmanos são contra o sionismo judaico. E se você não sabe o que é sionismo judaico, então eu aconselho você a estudar o que é sionismo. Sionismo este que muitos judeus ortodoxos em Israel são contra. Muitos judeus ortodoxos que moram em Israel são contra o sionismo. Pois bem, voltando a falar dos americanos para fazer minha conclusão de hoje. Os americanos, no futuro, deixarão de apoiar Israel como apoiam hoje, para ter um apoio leviano. E aí você me pergunta, como isso pode acontecer? Pois bem, você já ouviu falar do avanço islâmico no mundo. Hoje, vive na América, preste atenção, vive nos Estados Unidos, mais de 10 milhões de muçulmanos. Alguns acreditam que já está chegando a 15 milhões de muçulmanos. Também, o catolicismo tem aumentado na América, nos Estados Unidos, de forma nunca visto antes. O protestantismo também tem crescido na América. E vamos ser real, de todos os países onde há democracia, lá nos Estados Unidos é a maior potência evangélica. Aí algumas pessoas podem me perguntar, como a potência evangélica poderá ser contra Israel? Pois bem, eu explico para vocês. O Israel que é apoiado hoje pelos cristãos é o Israel liberal. O Israel que permite peregrinação para os lugares onde Jesus Cristo, eu estou usando uma linguagem cristã, né? Onde Jesus Cristo se ascendeu como Deus. O Israel de hoje permite que templos católicos, evangélicos e muçulmanos e outras religiões se estabeleçam em Israel. Então você vive hoje um período do Israel democrático. Porém,
Como eu havia falado há um pouco atrás, Israel tem mudado e tem se tornado cada vez mais pró-Torá. E algumas leis estão no Congresso israelense para cobrar impostos de igrejas evangélicas, cobrar impostos de templos que são erguidos e etc, e etc, etc. Não é apenas isto, imposto, mas também os judeus estão acordando para a Torá, estão se tornando mais ortodoxos, por mais que haja, por mais que o secularismo dentro de Israel seja grande, mas a nação está se convertendo. Os rabinos têm sido felizes em sua conquista de fazer com que judeus seculares se convertam. E por que os judeus seculares estão se convertendo para o judaísmo ortodoxo? E por que os rabinos estão pregando nas rádios, na televisão em Israel? Por quê? Vou explicar. As igrejas evangélicas estão se estabelecendo dentro de Israel e ganhando membros, mesmo que sejam pequenas, quantidades de membros. Mas o que mais assusta Israel, os rabinos hoje, não é os evangélicos. Porque quando a pessoa nasce no judaísmo, ele olha para o cristão com um olhar de dó. Essa é a verdade. Um olhar de dó. Mas é o judaísmo messiânico que mais temem os ortodoxos, por ter uma linguagem, uma corpagem parecida com o judaísmo. E por incrível que pareça, o cristianismo de lá está assimilando coisas do judaísmo. Por exemplo, a guarda do Shabat, né? É verdade. Muitas igrejas evangélicas em Israel estão guardando o sábado. Não só guardando o sábado, como usando talit, usando kippar, né? E falam hebraico. E tem uma corpagem hebraica. Com isso, essas igrejas, elas se tornam judaicas messiânicas para conquistar os judeus. E por que eu estou dizendo tudo isso para poder falar que o apoio americano não será o mesmo? Eu vou fazer a conclusão. Quando Israel se levantar para Torá, quando Israel expulsar as igrejas cristãs de Israel, quando Israel expulsar templos muçulmanos de dentro de Israel, ou muçulmanos, quando Israel começar a executar as leis que estão dentro da Torá, a democracia judaica cai. E estabelecer-se-á a teocracia. Teocracia é quando Deus governa uma nação, ao invés de um presidente. Então, quando Israel se tornar teocrática, perderá o apoio americano, perderá o apoio evangélico, porque verão igrejas sendo excluídas de Israel, porque verão uma perseguição à idolatria. E os cristãos verão como uma perseguição ao cristianismo, quando na realidade adorar 3 deuses, ou um Deus em 3, é idolatria pura. E quando Israel lutar contra isto, vocês verão coisas terríveis acontecer no mundo. Os muçulmanos, que não gostam do sionismo, e muitos que não gostam dos judeus, pegarão carona nisto. E o mundo entrará em uma grave crise. E nós veremos um novo genocídio acontecer nas terras de Israel. E quando isso acontecer, o povo de Israel se converterá mais ainda a Torá. Porque eles verão que o mundo tem ódio. Agora, para finalizar, preste mais atenção no que eu vou dizer a você. O mundo não terá apenas ódio daquele Israel que expulsa os cristãos de lá, que expulsa os muçulmanos de Israel, mas de todos aqueles ao redor do mundo que se declaram apoio a Israel. E aí eu estou falando de você que está me ouvindo. Você que apoia, você que quer guardar a Torá, que quer ser fiel. Você será tão perseguido, né? E quando eu digo perseguição, eu estou me referindo apenas ao ato de você sofrer empurrões, tapas ou possivelmente morte. Estou me referindo à perseguição
filosófica, ideológica, né, e religiosa. Você sofrerá sim perseguição se abrir sua boca. Se falar o que você defende, você vai ser perseguido. Vou falar como falei no começo, não sei em quanto tempo isso vai acontecer. Mas lendo as Sagradas Escrituras e fazendo uma análise, isso vai acontecer. O mundo vai se voltar contra Israel e contra tudo aquilo que defende a Torá. Shalom.